capítulo de número 37, amém? Enquanto os irmãos estão procurando, eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, por mais uma oportunidade que Ele nos concede de poder falar um pouquinho da sua santa palavra. Eu digo que o pregador, ele é pregador, não é nem pela graça, é pela misericórdia mesmo, que a gente é ruim demais perto daquilo que é a palavra de Deus, de tão santa que ela é. Então, para nós falarmos da palavra de Deus, não é nem pela graça, a graça ela precisa se misturar com a misericórdia, né, pastor? Para que a gente possa então poder falar um pouco das maravilhas que o nosso Deus faz. Então eu agradeço muito a Deus pela graça e pela misericórdia de mais uma vez poder falar um pouquinho da sua palavra. Depois eu quero agradecer ao nosso pastor William, por mais uma vez nos confiar a tribuna. Pastor William é um incentivador do nosso ministério, né? Ele sabe que a gente está no início, engateando como um bebezinho que está fazendo os primeiros movimentos ali, e mesmo assim ele ainda nos dá a oportunidade em prova de acreditar, né? É muito bom quando tem alguém que acredita no ministério que Deus deu para você. E o pastor William, ele é assim, ele faz isso comigo, ele faz isso com os pregadores que aqui estão. E eu descobri uma coisa, irmão, eu achei que ele pregava, até eu ver a pastora Alice pregando aqui. Aí hoje em dia eu já tenho minhas dúvidas, eu acho que a Alice deve fazer o esboço para ele pregar aqui. Irmãos, fato é que nós tivemos aqui pessoas abençoadas, sim ou não? Sim. Pregadores abençoados, sim ou não? Sim. Todos eles só têm uma coisa em comum comigo, que é a presença do Espírito Santo, e eu acredito que essa ainda faz a diferença, amém? Então eu quero aqui honrar todos os pregadores que aqui passaram, porque sem sombra de dúvida todos foram usados por Deus. Nosso co-pastor Kleber, que está ali fora, ele trouxe uma palavra de Elias, e amanhã eu vou estar pregando sobre restaurando o altar para receber o fogo e a edificação. E eu já anotei algumas coisas no meu esboço ali, porque eu aprendi com o pastor Cláudio Duarte, que se você imitar um, é plágio, mas se você imitar um monte, é ciência. Então você vai anotando um pouquinho do pastor William, da Alexandra, do Kleber, e aí quando você vê, o Espírito Santo de Deus te completa. Amém, irmãos? Quem veio aqui para escutar a voz de Deus? Diga glória a Deus. Eu quero aqui também fazer menção do meu amigo, o Eric, pastor Eric. Pastor Eric tá bonitão. Hoje eu olhei a foto dele lá, tá a mesquita de Israel lá atrás, né? Jerusalém. Ele fez uma viagem lá, irmãos, tremendamente usado por Deus. E ele corre de mim mais que tudo. E no dia do culto de missões aconteceu uma série de coisas, mas ele estaria aqui falando a respeito de fazer missões. E é uma bênção de Deus. A esposa dele está vendo lá pela live. Eles dirigiam um trabalho na casa dele, irmãos, que enchia de pessoas. E você entrava ali achando que ia participar de um culto no lar, e você saía de lá tremendamente impactado. E você fala, mas como que um culto no lar com poucas pessoas você sai desse jeito? É a presença de Deus. É a mesma presença de Deus que está aqui nesse lugar, amém? Deus abençoe a vida do nosso irmão Eric. Quem achou Gênesis 37, diga glória a Deus. Tem no telão ali, nós vamos ler a partir do verso de número 2. A partir do versículo de número 2. Irmãos, hoje é o 10º dia desse propósito. E o tema que foi proposto a mim é: tenha ânimo, o sonho não acabou. Tenha ânimo, o sonho não acabou. Só o tema por si só já dá vontade de dar glória a Deus, porque Deus está dizendo através do tema que o sonho ainda continua, amém? Gênesis 37 diz assim a partir do verso de número 2: estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Quantos anos? 17. Apacentava as ovelhas com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Verso de número 3.
E Israel, ou Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam perante o meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse-lhes: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai. Quem que repreendeu ele? Quem repreendeu ele? E disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Amém? Somente até aí. Meus irmãos, o capítulo de número 37 de Gênesis é o capítulo que vai começar a descrever a história de um garoto sonhador. E sem sombra de dúvidas, a história de José é uma das histórias que se tornou mais populares da Bíblia Sagrada. Ela tem um impacto tão positivo para todos aqueles que a conhecem, e talvez seja por isto que ela tenha tomado uma ênfase diferenciada dentro de outras histórias que nós vamos ver na Bíblia. A Bíblia, ela carrega algumas histórias consigo que têm um poder maior de alcance. Por exemplo, Jesus, ele fez vários milagres aqui na terra, porém alguns milagres ficaram marcados, tiveram um poder maior de alcance. A pastora pregou aqui sobre o cego Bartimeu, teve um alcance maior, todos nós conhecemos esta história. Davi era um pastor de ovelhas, tornou-se o maior rei de Israel, teve um poder de alcance maior. Então a Bíblia, ela vai relatar para nós algumas histórias que vai ficar marcadas na nossa família, que vai ficar marcadas na nossa vida, e que vai ter um alcance maior de pessoas, mais pessoas vão conhecer esta história. E quando nós olhamos para a história de José, certamente a história de José está inserida nesta porção de histórias que tiveram um alcance maior. Talvez seja porque vai falar de sonhos, porque não tem como você falar de José sem você lembrar dos sonhos. Não tem como você falar de José sem a tua mente formalizar a figura de um sonhador. E não precisa você ser de berço evangélico, não precisa você vir todos os dias à igreja para você conhecer a história de José, porque a história de José, ela é tema de canções, ela é tema de livros, ela é tema de filmes. Recentemente nós tivemos em TV aberta uma novela retratando a história de José, e talvez ela é tão retratada porque todas as pessoas que procuram um ponto de apoio para acreditar que vale a pena sonhar, para acreditar que vale a pena lutar pelos seus sonhos,
se esta pessoa for procurar na Bíblia, certamente ela vai mergulhar na história de José, porque é um exemplo de sonhador para nós. Agora, quando nós mergulhamos no texto, perceba que o texto começa dizendo no versículo de número 2, e vai começar a descrever a história deste sonhador. E a primeira coisa que o texto vai dizer para nós é que José tinha 17 anos. Quantos anos? 17. Quantos anos? 17. José não era um homem formado. A ciência vai dizer para nós que um garoto de 17 anos está passando por um período de formação. Então a ciência entende que ele não está totalmente desenvolvido, nem fisicamente e nem psicologicamente. Logo eu entendo então que o texto está tratando de um garoto que ainda está em formação física e formação psicológica. Na nossa cultura aqui no Brasil, uma pessoa de 17 anos, o pastor sabe muito bem disso, ela é considerada uma pessoa que não tem capacidade na sua totalidade. Então, se ela cometer alguma infração na lei, ela não pode ser imputada por aquilo que ela cometeu. O pastor sabe, a doutora, eles usam um termo jurídico que é inimputável. Por quê? Porque não pode cobrar da mesma forma de uma pessoa que já está totalmente desenvolvida. Então, na nossa cultura, as pessoas que olhassem para esse sonhador, olharia para ele e diria assim: ainda é um menino, ainda está se formando, ainda é um garoto, as ideias ainda não estão totalmente no seu devido lugar. Mas se a ciência diz para nós que José está se formando o seu físico, está se formando o seu psicológico, o texto vai dizer que enquanto o físico está sendo desenvolvido, enquanto o psicológico está sendo desenvolvido, algo já estava formado em José. O que é que já estava formado em José? O caráter de Deus na vida dele. Ele podia não ter o físico desenvolvido, ele podia não ter o psicológico totalmente desenvolvido, mas lendo o texto, eu entendo que o caráter de Deus na vida de José já estava desenvolvido. Irmã Inês, como é que você descobriu isso? Versículo de número 2, coloca lá para nós. Esse garoto de 17 anos está indo apacentar com os seus irmãos, e quando chega no campo, os seus irmãos começam a apacentar de qualquer maneira. Por que eu digo isso? Porque no final do texto vai dizer lá na última linha: e José trazia más notícias deles a seu pai. José só trazia más notícias porque eles faziam coisas erradas. José só trazia más notícias porque tinha motivos de falar. Ou seja, os irmãos de José é aquele tipo de pessoa que está trabalhando para o pai, porém não quer trabalhar para o pai da maneira que o pai quer, acha que pode trabalhar da maneira que ele quer. Então, quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que os irmãos de José trabalhavam para o pai, porém trabalhavam em desordem. Era aquela coisa do oba-oba. Já viu aquela coisa, venha como está e fique do jeito que quiser? Era mais ou menos o que acontecia com os irmãos de José. Mas eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque José era o mais novo, então ele trazia más notícias dos irmãos. Mas o texto não diz que os irmãos levavam a má notícia dele para o pai. Sabe por que não levava a má notícia dele para o pai? Porque José não se deixava influenciar pelos irmãos, não se deixava influenciar pelo ambiente, não se deixava levar pelas coisas levianas no trabalho. Estamos vivendo o século 21, e há quem diz por aí que é a pior geração de cristão que já viram. Mas eu glorifico a Deus,
Porque enquanto tem uns no oba-oba, Deus ainda levanta José com caráter de Deus na vida. E José é mais ou menos assim: se os meus irmãos querem fazer errado, o problema é deles. Se os meus irmãos querem fazer de qualquer jeito, o problema é deles. Eu sei como que o Pai quer que eu trabalhe. Eu sei como o Pai quer que eu ande. Eu sei como o Pai quer que eu fale. Eu estou sentindo a presença de Deus, e Deus está dizendo: Deus jamais vai dar um grande sonho para quem ainda não teve capacidade de formar o caráter dele na vida. Quer ter sonhos de Deus? Forme o caráter de Deus na tua vida. Deus está dizendo através da palavra: ainda tem pessoas que não se deixam levar, ainda tem pessoas que rema contra a maré, ainda tem pessoas que honram a palavra do Pai, ainda tem pessoas que andam na vontade do Pai, ainda tem pessoas que obedecem à vontade do Pai. Aleluia! Sabe o que eu acho interessante? Não se escandalize com aquilo que eu vou falar. Eu estava lendo uma estatística em um site cristão, e a estatística estava fazendo um comparativo com os cristãos e com as pessoas não cristãs, que não têm a mesma fé, que não procuram ter como manual de instrução da sua vida a palavra de Deus. E nesta estatística descobriram que a mesma quantidade de divórcio no mundo é quase a mesma quantidade de divórcio dentro da igreja. Eles descobriram que os casais de namorado no mundo que mantém uma vida sexual ativa é quase a mesma quantidade dentro da igreja. Mas eu glorifico a Deus, porque José está mais ou menos assim: quer adulterar? Adultera. Quer fornicar? Fornica. Quer falar palavrão? Fale. Eu sei a maneira que o Pai me chamou para viver. Se eu fosse você, glorificava a Deus, porque se você está aqui, é porque você entendeu que Deus te fez para ser separado. Deus te fez para ser diferente. Deus te fez para andar de uma forma como espelho, como modelo. E se Deus te fez como espelho, como modelo, anda no caminho, anda na linha. Não desvia para a direita, não desvia para a esquerda, porque você vai receber algo maior. Então, a primeira coisa que o texto vai deixar claro para nós é que José tinha caráter de Deus na sua vida. O que o caráter produz na vida da pessoa? Quanto mais cheio de caráter, mais intimidade com o Pai. Quanto mais cheio de caráter, mais o Pai se agrada do filho. Quanto mais cheio de caráter, mais o Pai revela as coisas ao filho. Quanto mais cheio de caráter, mais o Pai deposita confiança no filho. Uma pessoa que tem caráter de Deus na vida, honra a palavra. Uma pessoa que não tem caráter de Deus não honra ministério, não honra família, não honra a vida dos filhos, não honra pastor, não honra líder, não honra marido, não honra esposa. Mas quem tem caráter de Deus na vida honra o ministério, honra o pastor, honra o líder, honra a esposa, honra os filhos, honra o marido. Por quê? Porque tem caráter de Deus na vida. Deus não vai lhe dar um sonho se você não tem o mesmo caráter do sonho que Ele sonhou para você. Então entenda uma coisa: a primeira coisa que precisa haver em mim hoje, se eu não estou inserido na classe do José, é uma autoanálise. Porque o sonho que o Pai vai revelar, e eu digo Pai, eu digo Deus, para José,
é sonho de quem tem caráter de Deus na vida. Agora olha que interessante, José está caminhando com seus irmãos. O texto é claro em dizer que ele ia apacentar, e veja o detalhe, o texto começa dizendo, e era José de 17 anos, põe lá de novo o versículo 2, era José de 17 anos, e aí vai dizendo assim, ó, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. Por que o texto fala isso? Porque José era um menino. Os filhos de Zilpa, os filhos de Bila, eram tudo mais velhos. É a mesma coisa de colocar aqui o irmão Tony. Quando o irmão Tony nasceu, irmão Tony acho que eu não era nem nascido. Estou brincando, irmão Tony, você é novo. Mas é a mesma coisa de colocar o irmão Tony com o filho do nosso irmão Eric. A ideia não bate. Sabe? É a mesma coisa de colocar um homem casado para estar andando com um jovenzinho solteiro. A ideia não bate. Os ambientes não é a mesma coisa. Por quê? Porque depois que você casa, depois que você tem seus filhos, acho que foi o pastor que disse, você vai entrar num lugar, primeira coisa que você pergunta, será que meu filho pode entrar aqui? Então era diferente, a ideia era diferente, mas o texto faz questão de dizer que mesmo tendo a diferença de idade, eles andavam juntos. Então o texto deixa claro para nós que eles tinham comunhão. Até então, eles tinham comunhão. Agora o versículo de número 3. E Israel, Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Irmãos, há dois significados para a túnica. O primeiro significado da túnica colorida era a cultura da época. O pai, quando estava na sua velhice, mandar alguém fazer uma túnica colorida. E quando o pai dava essa túnica ao filho, normalmente era o seu primogênito, era o filho mais velho. Então quando o filho recebia aquela túnica, o pai estava deixando claro que quando ele partisse, a casa já teria um líder. Então os irmãos mais novos e até mesmo a esposa, a mãe, entendia que o líder era aquele. Então se fazia a túnica. Em outras traduções, no original, essa túnica não vai estar escrita como túnica colorida. Em algumas bíblias vai estar escrito como túnica talar. A túnica talar era uma túnica de mangas compridas. Ou seja, ele tinha uma túnica colorida e de mangas compridas. Só que o pai Jacó não vai dar para o filho mais velho. Ele vai vir no inverso. Ele vai vir na contramão. Porque ao invés de ele dar para o mais velho, ele vai dar para o mais novo. Ao invés dele dar para o mais experiente, ele vai dar para quem está engateando agora. Os mais velhos, então, gera inveja e gera ciúme no coração deles. Alguns vão dizer que é porque eles não tinham túnicas. Não, eles tinham túnicas, mas as túnicas que ele tinha eram túnicas que vinham até o cotovelo. Agora o mais novo, que está chegando agora, já está sentando na cadeirinha, porque tem túnica colorida e tem túnica de mangas compridas. A túnica de manga comprida ocupa mais espaço que a de manga curta. Sabe por que algumas pessoas têm inveja de você? Porque você está ocupando um espaço maior. E todas as vezes que você começa a ocupar um espaço maior, as pessoas vão se sentir incomodadas. Mas a palavra de Deus para a tua vida é: não se prive de viver um espaço que Deus está te colocando. Porque se Deus está proporcionando para você um espaço maior, receba, porque é da parte de Deus para você. Eu não posso me privar de viver aquilo que Deus tem para a minha vida, preocupado com A, preocupado com B, preocupado com C. Se Deus está lhe proporcionando algumas coisas,
aceite, porque tudo que vem da parte de Deus é bênção para a tua vida. Só que o texto, versículo de número 4, vendo, pois, os seus irmãos, que o seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. O início do texto deixa claro para nós que eles tinham comunhão. Só que a comunhão acaba no momento em que Jacó decide colocar José numa posição de destaque. Porque tem algumas pessoas que querem te ver bem, mas será que elas querem ver você melhor do que elas? Sabe o que o texto está dizendo para nós? Vigia com quem você conversa, vigia com quem você abre a porta da tua casa, vigia com quem você abre os teus sonhos, vigia com quem você conta dos teus particulares, do teu casamento. Vigia, porque tem pessoas que só vai esperar você receber uma posição de destaque para virar a cara para você. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já tive pessoas assim, de você conquistar algo e você ficar feliz, você não vê a hora de contar. Aconteceu isso com a casa que eu moro. Eu consegui e tal, e falei, nossa, Deus me abençoou, consegui a casa, saí do aluguel, é bênção. Aonde que é? É lá na Paulistinha, na Tiradentes. Irmãos, eu não moro em nenhuma mansão, mas o lugar que eu moro, comparado a alguns lugares da Tiradentes, é o Alphaville da Tiradentes. A pessoa que mora num lugar pior que eu, onde tem até aqueles barraquinhos, olhou e disse assim, aquele é o pior lugar da Zona Leste. Você chama isso de bênção? Irmão, aquilo foi um banho de água fria para mim, que eu falei, esse camarada não é possível não, que ele não está enxergando onde que ele mora. Sabe por quê? Porque quando Deus te abençoar, quando Deus te der uma posição de destaque, o que não vai faltar são opositores para tentar destruir aquilo que Deus preparou para você. O que não vai faltar são pessoas pessimistas para dizer esquece que não vai dar certo. O que não vai faltar vai ser pessoas que vão virar a cara para você. Mas mesmo assim, não deixe de ocupar espaço nenhum que Deus te deu por causa da opinião de A e por causa da opinião de B. O texto vai dizer para nós que agora, por causa da posição de destaque, os irmãos não podem mais conversar com José pacificamente. É aquele negócio, está aqui a rodinha conversando, José chegava, bom dia, vamos apacentar. Eles viravam as costas para José. José chegava na mesa para tomar o café da manhã, todo mundo se levantava. E quando José talvez ia falar, o que está acontecendo? Eles já xingavam, já blasfemavam, sai daqui moleque, você não é bem-vindo aqui. Então José começa a enfrentar dentro da sua casa alguns problemas que até então ele não tinha enfrentado. Irmãos, grava isso que eu vou te dizer. Grava isso que eu vou te dizer. Se você gravar só isso aqui que eu vou te dizer, eu tenho certeza que você vai ter força para caminhar esse ano na presença de Deus, glorificando, com luta, sem luta, com prova e sem prova. Quando nós chegamos no versículo de número 4, José começa a enfrentar alguns problemas que até então ele não tinha enfrentado. No versículo de número 5, a Bíblia vai dizer que teve José um sonho. No versículo de número 4, ele está enfrentando uma turbulência dentro da casa dele. No versículo de número 4, ele está enfrentando problemas que até então ele não tinha enfrentado. No versículo de número 4, todos os problemas que ele está enfrentando são novos, e ele não sabe como resolver. Mas no versículo de número 5, diz que no meio da turbulência, no meio do furacão, no meio da perseguição, no meio da injúria, no meio da confusão, no meio da bagunça, ele teve um sonho. Grava isso que eu vou te dizer. Todas as vezes que você começar a passar luta, que você começar a passar prova, que você começar a passar dificuldades,
não murmure, porque todas as vezes que lutas novas aparecem, é sinal de que Deus quer te revelar algo novo. Todas as vezes que você começa a enfrentar problemas, dificuldades, batalhas espirituais, é sinal que Deus quer te levar para um patamar maior. Todas as vezes que as portas da sua casa, todos os dias, chegar problema, dificuldade, não murmure. Saiba, no versículo de número 4 ele estava assim, o problema, a luta, mas no verso de número 5, ele foi descansar. E pela manhã, ele se lembra do sonho. Irmãos, não desista antes do sonho que Deus tem para a tua vida. Sabe, não levante a bandeira de rendição antes de Deus revelar o sonho que Ele tem para a tua vida. Não chega para o pastor e diz assim, olha, eu estou indo embora, está aqui o meu cargo, antes de Deus revelar o que Ele tem para a tua vida. Não chega para a esposa e diz assim, o casamento acabou, antes de Deus revelar o que Ele tem para a tua família. Não abre a mão do ministério antes de Deus revelar o que Ele tem através de você e para fazer no ministério. No versículo de número 4 está a turbulência. No versículo de número 5, José sonhou. Sabe por que ele sonhou? Porque ele tirou os olhos da perseguição e ele deitou a cabeça no travesseiro para descansar. Sabe por que ele deitou a cabeça no travesseiro para descansar? Porque quem tem caráter de Deus na vida não vai perder tempo respondendo a irmão murmurão, que desde o primeiro versículo já está dando trabalho para o pai, não. Ele vai dobrar o joelho, vai orar, vai deitar a cabeça, vai dizer, eu sei da forma que eu sirvo meu Deus, eu sei da forma que eu sirvo a minha casa, eu sei da forma que eu sirvo meu pai. Sabe o que Deus está te ensinando através da palavra? Que todas as vezes que você abre mão da confusão com os irmãos e você descansa em Deus, Deus tem algo para te revelar. Aqui não acontece não, mas em alguns lugares acontece. Chegou o final de ano, é hora de entregar os cargos, aleluia. A irmã Alexandra, a partir desse ano, não é mais líder do louvor. Vou falar da irmã Alexandra porque tem intimidade com ela, eu sei que ela não vai se ofender. Quem é que vai ser a líder do louvor? É a Joy. Ó, estou profetizando, hein, Joy? Aleluia. Irmãos, a Joy vai ficar alegre. Talvez a Alexandra, que está formando e está passando, vai ficar alegre. Mas a Jéssica, vou falar porque é minha esposa, vai falar assim, era para ser eu. Eu cheguei primeiro que a Joy lá. E aí a Jéssica vai começar a alfinetar a Joy. Irmãos, isso não acontece aqui, mas é uma realidade que acontece em vários lugares. E aqui Deus está nos ensinando, aquilo que é para ser seu, não vai ser da Joy, não vai ser da Alexandra, não vai ser da Jéssica. Deus tem uma cadeira especial para você, e ninguém pode tirar a posição que Deus colocou para você viver. Então não tenha ciúmes, não tenha medo. Deus te escolheu, Deus te pôs na frente, é você que vai, rapaz. Eu estou sentindo Deus aqui. Sabe por que eu estou sentindo Deus? Porque conforme eu estou pregando, eu estou sentindo que Deus está renovando pessoas aqui nesse lugar. E você veio no 10º dia, está dizendo, eu ainda não senti, Deus não falou comigo. Deus está dizendo, fica na posição que Ele te chamou. O que Ele tem para você é teu. Ninguém vai viver aquilo que Deus tem para você. Vou correr por causa do horário. José conta o primeiro sonho. Qual é o sonho? Nós estávamos no campo, o meu feixe se colocou de pé, o de vocês também se colocou de pé, mas se colocou de pé ao meu redor, e o de vocês se inclinavam. Quem que está contando o sonho? José. Quem que está ouvindo o sonho? Os irmãos. Aí os irmãos vai dizer para José, José, você é louco, você é o mais novo da casa, só porque o pai fez uma túnica coloridinha de criancinha para você, você acha que agora você já vai ser o líder? Você acha que você vai tomar o lugar do pai?
Aí José fica triste e diz assim: poxa vida, o sonho foi tão real. Sabe quando Deus faz uma promessa para você e Deus diz assim: eu vou te levar, você vai pregar nos 4 cantos, você vai pastorear, eu vou te dar um rebanho. E aí você vem todo empolgado e você fala: Deus falou comigo, vai ser assim. E aí você chega lá para o pastor e diz: pastor, Deus disse que eu vou cantar nos 4 cantos. O pastor olha para você cantando Seja Bem-vindo Visitante aqui e diz assim: meu Deus do céu, como que vai ser isso? Irmãos, para Deus realizar aquilo que Ele tem na tua vida, Ele não precisa de habilidades humanas, Ele não precisa de capacidade humana, Ele não precisa de intelecto humano. Deus tem o poder de suscitar em você algo novo. Então, se Deus disse que você vai chegar e alguém disse que não, que é impossível, continue acreditando naquilo que Deus falou para você. Continue acreditando naquilo que Deus mostrou para você. Sabe o que é interessante? José conta o sonho e diz assim: aí eu vi os peixes inclinando, Deus vai me dar uma posição de destaque. Os irmãos olham e falam assim: esquece isso, isso aí não é para você. Você já viu isso, irmãos? Às vezes você é de uma família que lá na tua família ninguém se formou em nada, e aí vem você agora e começa no curso tecnólogo. Poxa vida, não é uma graduação, mas é um tecnólogo, é 2 anos. Vou fazer processos gerenciais. Aí os que nunca construíram nada dizem assim: meu filho, tu é da Zona Leste, você mora em José Bonifácio, aonde que você vai conquistar? Esquece isso aí. Porque quem nunca conquistou nada não entende de milagre quando Deus faz, que tira do monturo e coloca para se assentar entre os príncipes. Quem não tem caráter de Deus na vida não entende de milagre. O que Deus está ministrando através da palavra é coisa sobrenatural. Deus está vindo na contramão, Deus está vindo na inversão, Deus está vindo contra o fluxo. José vai embora triste, ninguém acreditou no sonho, dorme mais uma noite, descansa, e Deus lhe dá outro sonho. E dessa vez ele diz assim: eu vou contar para os meus irmãos, mas eu vou contar para o pai, porque eu sei que o pai me ama, eu sei que o pai me fez uma túnica, então eu sei que o pai vai concordar com o meu sonho. Vai, José. Ah, eu tive outro sonho. Eu sonhei que o sol e que a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Os irmãos já conhecem, já sabem. Está dizendo assim: esse menino aí, se fosse nas Casas Bahia que eu trabalhei, dizia, esse daí ficou bereta. Era quando o produto quebrava e não servia mais para nada. Eles olhavam para a gente e diziam: esse aí ficou doido, ele é novinho, abaixa só um pouquinho para mim, por favor. Esse daí ficou doido. E aí você vai ver que ele vai contar para o pai. Põe lá o versículo de número 10. Irmão, olha a prova que José está enfrentando só para contar o sonho. Imagine para realizar ele. Olha lá, ele contou o primeiro para os irmãos. São meus irmãos, vão vibrar comigo. Não espere que os seus irmãos vibrem com tudo com você, não espere. Ele viu que os irmãos não vibrou, ele vai contar para o pai. E olha lá que engraçado, quando ele conta para o pai e ele conta para os seus irmãos, diz assim: repreendeu o seu. Quem que repreendeu ele? Poxa vida, mas o pai não é aquele que acredita no filho? O pai não é aquele que é o primeiro a incentivar? O texto diz que repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tivesse? Que sonho é esse? Você está dizendo que eu, a sua mãe e seus irmãos vão se prostrar em terra diante de ti? Irmãos, existem sonhos que Deus nos dá, que é tão grande, mas tão grande, que ultrapassa até o amor do nosso pai. Talvez quando Jacó ouviu o sonho de José, Jacó queria privar José de sentir uma dor maior lá no futuro. Porque tem pessoas que às vezes vê que a gente está preparando voos muito alto,
E às vezes a pessoa vem como nosso amigo e diz assim: olha, não é bem assim. Quando o pai de José repreendeu José, o Jacó estava querendo mostrar para o José que o sonho dele era tão grande, mas para ele ir com o pezinho no chão, porque tinha a possibilidade dele se frustrar. Então o que o pai Jacó está fazendo com José aqui? Ele está repreendendo o filho, mas não é porque ele não acreditava no sonho. Ele está repreendendo o filho com medo do filho se frustrar lá na frente. Às vezes nós repreendemos os nossos filhos e ensinamos os nossos filhos, e os nossos filhos são cheios de energia, são cheios de sonhos, e eles pensam 1001 possibilidades, e você já tem mais experiência de vida, e você sabe que não é tão fácil. Você sabe que não é tão fácil. Você sabe que o casamento não é tão fácil. Você sabe que o trabalho não é tão fácil. Você sabe que ser pai não é tão fácil. Mas quem não viveu ainda acha que tudo é fácil. Então Jacó está tentando preservar José de uma decepção. Só que olha que interessante, versículo de número 11. Coloca para mim, versículo de número 11, irmã Cláudia, se tiver como. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Você está entendendo que quando o pai repreendeu ele, não é porque o pai não acreditava no sonho. Quando o pai repreende ele, o pai estava tentando preservar. Só que quando o pai vira as costas, é como se o Espírito Santo de Deus fosse trabalhando no coração do pai, e o Espírito Santo fosse dizendo para algumas pessoas: olha, o sonho dele tem possibilidade de se concretizar. O sonho dele tem possibilidade de se tornar realidade. O sonho dele tem possibilidade de se tornar real. Então, Deus vai trabalhando no coração de Jacó. Os irmãos conhecem a história, e aqui eu vou finalizar a mensagem por causa do tempo. Agora, porque seus irmãos não têm mais comunhão com José, os seus irmãos vão apacentar as ovelhas sozinhos, aproximadamente na terra de Dotã. O pai Jacó acorda e vê que José está em casa. Então Jacó entende que a coisa dentro da casa dele mudou, a coisa é diferente. Ele vê que José perdeu a comunhão com seus irmãos. O que Jacó faz? Ele tenta fazer uma reconciliação. E ele diz assim: ó, vai atrás de seus irmãos, vê como é que está lá. Falando de uma forma assim, dá uma olhadinha, vê se está tudo bem. José agora pega a túnica que o pai deu, colorida, e vai. Ele encontra o moço indica mais ou menos aonde estão os seus irmãos. Os irmãos veem ele de longe, porque todo mundo que tem uma posição de destaque é visto de longe. Quando os irmãos vê, a inveja toma conta do coração, e eles começam a dizer assim: nós precisamos matar, vamos matar, vamos matar. Quando José chega, eles têm no coração de matar. Rubem, lá no versículo de número 20 em diante, vai falar isso. Rubem diz assim: ó, não vamos derramar sangue, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele na cisterna sem água, porque se jogasse na cisterna cheia de água, ele morreria, provavelmente afogaria. Então eles procuram uma cisterna que estava seca, sem água, e coloca José dentro da cisterna. Irmãos, tem horas que para você chegar onde Deus quer que você chegue, Deus vai permitir você parar numa cisterna seca, sem água. José está no fundo de uma cisterna, o sol escaldante da terra de Dotã, mas ele está lá, e conforme ele está lá, Deus vem escrevendo uma história, que talvez não é a história que ninguém quer viver, porque vem vindo uma caravana de ismaelitas, e essa caravana vem trazendo escravos. Alguém tem a ideia entre os irmãos de assim: já que nós não vamos matar, ele está na cisterna, vamos vender ele como escravo. Então qual que é a preocupação dos irmãos? Colocar José para fora da casa de Jacó, porque eles entendem que quanto mais longe da casa de Jacó José estiver, a cadeira do pai ainda está livre,
Então a briga dos irmãos ainda é pela cadeira do pai. Então eles vendem José como escravo, porque eles estão dizendo assim: se nós colocarmos ele para longe, o sonho dele não se concretiza. Se nós tirarmos ele da casa do pai, o sonho não se concretiza. Só que eles não sabiam que quanto mais para longe da casa eles mandavam José, mais perto de realizar o sonho José ficava. Então não se importe se alguém tentar tomar a cadeira que você está. Quanto mais para longe te mandarem, mais perto da promessa você vai ficar. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. O texto não diz algumas coisas, o texto diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, que são chamados pelo seu decreto. Você acha que José queria sair da casa do pai? José amava o pai, José amava os irmãos. Eu estou pregando para pessoas aqui que você perdeu algo, e talvez esse algo que você perdeu está te martirizando por dentro, porque você não quer perder aquilo que você já tem um valor emocional. Você não quer perder aquilo que a sua alma já está envolvida. Mas às vezes Deus vai te tirar de lugares e vai te levar para lugares que nunca esteve no seu cronograma. Não é para matar o teu sonho, mas é para você alcançar aquilo que Ele tem para você. Se José ficasse na casa do pai, José nunca teria o sonho realizado. Porque o sonho que Deus deu para José não falava da cadeira do pai, mas falava de um algo maior, de um algo melhor. Os irmãos conhecem, José para na casa de Potifar, as coisas começam a prosperar, e mais uma vez ele tem o seu caráter em xeque. Porque quando Potifar chega para sua esposa e diz assim: você viu que agora a gente está prosperando? Tudo que a gente coloca na mão de José, prospera. Você já ouviu o texto falando que tudo que José fazia na casa do pai prosperava? Não tem. As coisas só começaram a prosperar depois que ele estava na casa de Potifar. Então às vezes você tem um dom e Deus quer revelar esse dom, mas para Deus te revelar isso, Deus precisa te tirar de alguns lugares. A mulher de Potifar disse assim: ixi, como eu vi José, estou de olho nele desde a feira. E aí mais uma vez é colocado em xeque o caráter de José. Os irmãos conhecem a história. Ela tenta pegar José e José foge, porque a Bíblia diz assim: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia também diz: foge das paixões da mocidade. Eu entendo, isso eu estou falando de Bíblia, eu entendo que o diabo eu resisto, mas a tentação eu fujo. Ah, pastor, tem uma mulher lá no meu emprego que ela está doida por mim. Deus me deu uma estratégia. Qual que é a estratégia? Vou ganhar ela para Jesus. Ô glória, como é que você vai ganhar? Vou almoçar com ela todo dia na hora do almoço. Ó, tá pensando que o pastor é o quê? Então, dos desejos, daquilo que é natureza da carne, eu fujo. O diabo eu resisto. Por que tem muitas pessoas que caem? Porque brinca com a natureza da carne. Não brinque com a natureza da carne, porque a natureza da carne é pecaminosa. A natureza da carne eu fujo, o diabo eu resisto. E os irmãos conhecem a história. José vai parar na prisão. Chega na prisão, o carcereiro vê que ele tem algo de diferente e diz assim: ó, toma a chave da prisão. Aqui você prende, aqui você solta, aqui você vai ser o líder. E por mais que tentam derrubar José, mais José se destaca na casa de Potifar, na prisão. Ele interpreta lá 2 sonhos, o copeiro e o padeiro, os irmãos conhecem. Depois que ele interpreta o sonho, a revelação do sonho acontece, ele fica mais 2 anos preso. Até que o faraó tem um sonho. Chama os magos, ninguém consegue decifrar o sonho. Porque só consegue interpretar sonho dado por Deus quem tem caráter de Deus na vida. É por isso que os irmãos tentaram e erraram. É por isso que o pai tentou e errou. É por isso que algumas pessoas tentam decifrar e erram. Porque só consegue quem tem vida no altar decifrar alguns sonhos que Deus tem para nós.
José é chamado para interpretar o sonho de Faraó. E quando ele se apresenta, Faraó vai dizer assim: me disseram que você tem o poder de interpretar o sonho. Ele vai lá com toda a humildade e diz assim: o Deus que eu sirvo pode interpretar o teu sonho. Ele interpreta o sonho. E o rei diz assim: eu não tenho ninguém que consiga, nesse período de seca, administrar. E o que é que vai acontecer? O faraó olha para ele e diz assim: a não ser você. Irmãos, anos sendo humilhado, anos na prisão, a humilhação começou dentro de casa. Só que agora o faraó diz assim: eu não vejo outra pessoa a não ser você. Então abaixo de mim, você vai poder mandar em tudo, você vai poder organizar tudo. Irmão, olha que interessante. No Egito não existia o cargo de governador. José está dentro do Egito, em um lugar que não existe um cargo de governador, e lá no Egito Deus cria um cargo para poder honrar José, e para que através da vida de José, um país inteiro fosse salvo. E aí você está triste, porque talvez aquilo que você faz, aquilo que você se destaca, não tem como, porque no lugar que você está, no ambiente que você está, não tem isso. Irmão, fica tranquilo, Deus faz criar coisas novas. Deus cria coisas novas. Tudo que tem no universo foi Ele quem criou, ou através das suas mãos, nós ser humano, ou através da sua palavra, mas tudo é criação de Deus. Se Deus tiver que criar algo para honrar a tua vida, fica tranquilo, Ele vai criar algo, mas o sonho de Deus para a tua vida não morreu. Se você crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus, glorifica o nome